especial da semana da comunidade Vida Tântrica. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos juntos aí na missão de termos de fato uma vida mais tântrica, uma vida mais leve, uma vida mais prazerosa. E essa é a forma que a gente encontrou de fato da gente estar reunido, né? Praticando, buscando, se desenvolvendo dentro dessa que é a via por excelência desse momento que nós vivemos, um momento de transição planetária, um momento onde nós temos realmente um chamado, né, à ampliação da nossa consciência. E como eu venho dizendo para vocês ao longo desses nossos encontros, dessa oportunidade que nós temos de estarmos dentro do Kula, né, dentro da família espiritual do Tantra, nós temos dentro dessa caminhada, dentro dessa jornada, o caminho por excelência, o caminho da consciência, o caminho da integração entre as múltiplas facetas da nossa manifestação. Então, seja muito bem-vindo, faça uma excepcional noite. Hoje o dia vai ser muito especial, a gente vai falar sobre a repressão sexual e como essa repressão sexual molda o nosso inconsciente, bem como o nosso comportamento, tá bem? Então, hoje o tema é bem especial, nós estamos no mês de setembro, trabalhando o campo da sexualidade. Então, aproveita, hoje o dia vai ser muito massa, sejam todos muito bem-vindos. Ó, a Luana aí chegando, seja bem-vinda, minha irmã. E vamos embora, que o bicho vai pegar. Bom, repressão sexual e o inconsciente, tá? Aqui, galera, a gente falou na primeira parte, né, na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, a gente falou um pouco a respeito de toda essa estrutura da sexualidade, da energia sexual e como ela define a nossa identidade, ok? Então, nós compreendemos na última aula que, de acordo com a saúde da manifestação da nossa energia sexual, nós temos uma identidade mais ou menos transtornada, ok? Sendo que, quanto mais saúde dentro desse processo, quanto mais liberdade nós experienciamos a nossa energia sexual, tanto mais nós temos uma identidade forte, uma identidade robusta, uma identidade bem desenvolvida, tudo bem? E quando a gente fala de identidade, a gente, em um certo sentido, isso não é de todo verdade, mas em um certo sentido, a gente pode comparar isso com a expressão do ego, tudo bem? Então, um ego forte, um ego firme, é aquele ego que sabe controlar e tem consciência de direção da tua própria energia sexual, tudo bem? Falamos no final da aula passada a respeito de duas práticas interessantes. Então vocês já foram iniciados, né, literalmente dentro do primeiro mantra, que é o mantra de abertura, o mantra semente do chakra Muladhara, do chakra da base. Então provavelmente vocês já praticaram um pouco desse mantra. E também nós passamos uma técnica, uma ferramenta chamada Mula Bandha, que é do Hatha Yoga, porém a gente pratica de uma forma um pouco diferente dentro do contexto tântrico e é muito alinhado com a respiração, ok? Então a gente fez uma respiração especial, acredito que vocês praticaram, tive algumas mensagens de vocês que praticaram, que sentiram, então é isso, tudo bem? No final dessa aula eu vou gerar um formulário para vocês darem um feedback e falarem como foi a experiência dessa semana que vocês passaram praticando. Então toda vez, por exemplo, quarta passada vocês tiveram uma aula e tiveram um roteiro de prática, ok? Toda vez que chegar ao final da semana, eu vou mandar esse formulário para vocês e vocês vão preencher o formulário descrevendo as experiências que vocês tiveram, tudo bem? Isso vai ser extremamente importante por dois motivos. Primeiro motivo, você vai conseguir aterrissar, você vai conseguir elaborar psicologicamente e fisicamente também tudo aquilo que você aprendeu durante a semana de prática, tudo bem? Ah, Firaque, mas só consegui fazer uma vez. Não tem problema, faz mesmo assim, tudo bem? Isso vai te ajudar a dar síntese para suas próprias experiências. No segundo ponto, quando eu consigo ter acesso a essas informações que você coloca dentro do formulário, eu consigo saber exatamente qual que é o seu ponto e, olhando a comunidade de uma forma geral, com todos os nossos participantes, eu consigo direcionar melhor as nossas aulas. Então, à medida que você for trazendo as suas experiências, os teus próprios desafios que vão surgindo dentro do caminho, eu vou construindo o conteúdo para solucionar as questões que vocês vêm trazendo, tá bem? Então, isso vai ser muito importante dentro desse nosso processo de acompanhamento, fechou? Então, fica atento que assim, provavelmente hoje à noite ou no máximo amanhã de manhã, eu já mando esse link do formulário para vocês preencherem, beleza? Bom, antes de começar, comenta aqui comigo no chat, se você quiser, se fizer sentido, se você fez a prática, como que foi para você? Você tem algum feedback em relação a isso? Porque é importante
né? Como eu disse, para que você vá elaborando as experiências, né? E se você teve alguma dúvida também em relação à aula passada, à aula prática, esse é o momento de você colocar aqui no chat, porque eu vou entrar na aula no conteúdo agora e em alguns momentos eu paro, eu entro no chat para responder vocês, beleza? Então façam perguntas, fiquem à vontade. A gente está em família, é sempre uma hora de aula aqui de conteúdo real, tanto na parte teórica, filosófica quanto prática, tá bem? Então aproveitem essa hora, tá? É a hora da união da nossa família tântrica, tudo bem? Aproveitem mesmo. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar, dentro desse tema da repressão sexual e do inconsciente, é que vocês precisam compreender que o sistema, né? Vamos usar uma palavra que talvez faça mais sentido e fique mais claro, a tal da Matrix, né? Tem muita gente que fala, ah, estamos dentro da Matrix e tudo mais. E de fato, esse é um pensamento que faz sentido, né? Estamos então numa Matrix, num local, ok? Dentro de um sistema que é controlado por uma elite, ok? Seja lá como você acha que essa elite são satanistas, se são extraterrestres, se são greys, se são reptilianos, enfim, não importa. O fato é que o nosso sistema hoje consciencial, esse sistema planetário, ele é governado por uma pequena elite, ok? E essa elite, ela de forma consciente, de forma direcionada, ela busca a manipulação das massas, ok? E como que ela faz essa manipulação das massas? Ela faz essa manipulação através do corrompimento da estrutura psicofísica do ser humano, ok? E nossa estrutura psicofísica, ela vai ser a semente que vai gerar o nosso corpo físico, o nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, os nossos corpos espirituais, ok? Então, o campo psíquico, ele é extremamente determinante, primeiramente, para o funcionamento do nosso ego dentro dessa matrix, ok? A nossa individualidade, a nossa identidade humana, ok? Quando nós chegamos dentro dessa civilização, quando nós nascemos, né? Quando vemos a vida, logo lá na barriga da mamãe, já começa esse corrompimento, ok? Muitas vezes, por exemplo, uma criança que começa a ser gestada por uma mãe que não desejou aquela criança, certo? E muitas vezes ela não desejou aquela criança, ou ela tem raiva daquela criança, ou raiva daquela gravidez, por exemplo, porque ela teve uma série de dores que ela vivenciou em relação a esse tema, compreende? Sendo assim, ela tem uma crença já dentro do sistema psíquico dela que está corrompido, uma crença corrompida, ok? Essa crença corrompida gera um sentimento. Esse sentimento proveniente dessa crença gera um impacto na criança que está sendo gestada por essa mãe. E aquela criança que naquele momento ela é completamente original de fábrica, ou seja, divina, perfeitamente divina, ela já começa a absorver aquele impacto no campo psíquico dela. E ela já começa a se desenvolver corporalmente falando, energeticamente falando, emocionalmente falando, dentro de um pensamento padrão que já está corrompido. Quando essa criança nasce, ela tem um contato inicial com a família, né? Com a mãe, com o pai, com os avós, certo? E o que vai acontecer dentro disso? Essa criança ela já começa nesse núcleo familiar a sofrer mais retaliações, mais repressões ainda da sua energia sexual. E aí você pode perguntar assim, você que está me acompanhando, você já deve estar entendendo sobre isso, mas eu vou repetir para deixar fixo para vocês. Você pode falar assim, mas virá que a criança com energia sexual, como assim? Aqui você precisa entender, a criança, ela é pura. Quando a gente fala isso, não quer dizer que ela tem desejo sexual, que ela tem tesão como os adultos sentem. Não é isso. A energia sexual dela, o tesão dela é um tesão pela vida. Entende? A energia sexual de uma criança se expressando é ela brincando, correndo de um lado para o outro, fazendo algazarra na casa. Isso é energia sexual. Entende? Então na criança isso ainda está puro. Só que conforme ela vai avançando na vida, e ela vai
tendo seus bloqueios emocionais, vai sendo traumatizada por crenças negativas do primeiro dos pais, depois da sociedade, da escola, da religião, certo? Ela vai sendo impactada por todos os lados. E à medida que ela vai sendo impactada por todos os lados, ela vai tendo então uma repressão da manifestação dessa energia sexual. E mais uma vez, isso não tem a ver com o envolvimento sexual, porque ela é uma criança. Mas é a criança, por exemplo, que fala um pouco de uma forma um pouco mais alta, ela é mais expressiva vocalmente, por assim dizer, e o pai não gosta disso, e aí ele começa a reprimir, pedindo para essa criança falar mais baixo, para ela parar de falar gritando, entende? Então, vamos supor que o volume da voz dessa criança naturalmente seria 10. Só que quando ela está na vida adulta, provavelmente ela começa a falar assim, porque a voz vai para dentro, porque ela foi reprimida. E a energia sexual, que antes se expressava, né, no volume 10 através da sua canalização vocal, agora na vida adulta a voz dela tem o volume 5, tem o volume 4. O que isso significa? Existe uma repressão da energia sexual nesse campo. E isso funciona para todos os campos da vida. Entende? No corpo físico, no corpo energético, no corpo emocional, no corpo mental. Compreende? Então, isso é muito importante de você entender. Existe sim uma agenda que busca o corrompimento desse sistema psíquico humano. E isso acontece primordialmente através da repressão da energia sexual. Tudo bem até aqui, galera? Tá claro isso para vocês? Isso é extremamente importante de vocês entenderem. Tudo bem? E quando a gente fala, então, sobre esse corrompimento do sistema psíquico humano, nós temos claramente dentro desse processo a origem, não só uma forma dessa elite então controlar as massas, mas gerar, inclusive, sobretudo, todos os transtornos mentais que nós hoje vemos na nossa sociedade. Então, depressão, ansiedade, síndrome de burnout, enfim, uma série de questões, o estresse crônico, uma série de questões hoje que surgem pelo corrompimento dessa estrutura psicofísica, dessa incapacidade que a consciência humana tem hoje de se reconhecer. Porque o sistema ele foi preparado para que você se afastasse, para que você se esquecesse de si. E isso, de fato, é o corrompimento da sua estrutura psicofísica, da sua estrutura psíquica. Por quê? Mais uma vez, o teu corpo físico, emocional, energético e mental, ou seja, a sua identidade completa, todo o teu ego, aquilo que você é, tua individualidade, ela é manifestada a partir da saúde da manifestação dessa energia sexual. Então a elite, sabendo disso, o que eles vão fazer? O que eles fazem? Eles corrompem essa energia. Seja através de uma repressão sexual extrema pela religião, por exemplo, né? Falando sobre celibato e sobre uma série de coisas. E ao mesmo tempo, do outro lado, a civilização, a sociedade, de uma forma geral, trazendo uma hipersexualização extremamente precoce. Compreende? E por que isso acontece? Porque são os extremos. E quando eu estou ou totalmente reprimido, ou totalmente libertino, maluco, sem direção da minha sexualidade, eu estou nutrindo esses transtornos. Freud, quando ele começa os seus estudos a partir do desenvolvimento da psicanálise e dos estudos que ele conduziu dentro da Sociedade Psicanalítica em Viena, ele compreendeu muito rapidamente que a raiz dos transtornos que ele buscava curar estava na repressão da libido, que nada mais é do que energia sexual, ok? Então, todo o trabalho ali inicial de Freud, dentro da psicanálise, estava conectado com a dissolução desses transtornos a partir de um restabelecimento do movimento da libido. Compreende? Então, olha que interessante isso. E existe um relato muito bacana sobre a história do desenvolvimento do vibrador, né? Porque na Inglaterra, se eu não me engano, ali por volta do século 1900, 1920, alguma coisa assim, do ano de 1900 a 1920, existiu um surto entre as mulheres da Inglaterra que foi chamado de histeria, uma histeria coletiva das mulheres. E isso vinha exatamente de uma estrutura cultural extremamente vitoriana, extremamente repressiva no campo da sexualidade, e que impedia a mulher
de estar em contato com a tua natureza mais original. A mulher, ela tem o erotismo, ela tem uma sensualidade de forma natural. A mulher é um ser sexual, entende? Não sexualizado, mas é um ser naturalmente sexual, entende? Então, dentro desse contexto, existia uma repressão gigantesca da energia sexual das mulheres. E aconteceu então um surto coletivo de histeria das mulheres naquela época na Inglaterra. E aí muitos médicos se colocaram a estudar e um deles que realmente entendeu o processo descobriu que através da masturbação feminina ele conseguia gerar, né, essa experiência orgástica nessas mulheres, e a partir dessa experiência orgástica a histeria era dissolvida, ou seja, o transtorno que era gerado a partir da repressão da energia sexual, a partir do momento que essas mulheres começaram a ter orgasmos, elas restabeleceram o seu sistema psíquico. Então o transtorno desapareceu. E aí até tem um filme chamado Histeria mesmo, esse é o mesmo nome do filme, que conta a história desse médico, que ele usava as mãos inicialmente, né, para fazer a masturbação. Só que o que acontece? Ele começou a desenvolver algumas lesões, né, tipo, eu não lembro como é que fala, tendinite, né, essas paradas. E aí ele vai e desenvolve então o primeiro vibrador feminino, né, para fazer esse trabalho de uma forma mais automática. Então, olha que interessante, né? Isso é algo, galera, que é a base da psicologia ocidental, certo? Nós temos Freud, Reich, como eu sempre falo, né? O Alexander Lowen, Stanley Kahneman. Nós temos um desenvolvimento dentro da psicologia ocidental dentro desse tema, tudo bem? Então, é muito importante você entender isso. E conforme a gente vai, então, reprimindo essa energia, nós temos a origem desses transtornos. Esquizofrenia, dupla personalidade, enfim, uma série de questões surgem a partir dessa cisão entre a nossa energia natural e aquilo que a moralidade social, religiosa e cultural exige de nós. Compreende? Existe uma dicotomia, um conflito interno entre a natureza e a sociedade, ok? E aí, conforme essa energia ela começa a ser reprimida, uma coisa que você precisa entender é que a energia sexual ela nunca se perde. Porque é uma energia de vida, é uma energia de manifestação, ok? Então, por mais que você não faça sexo, por exemplo, ou você aparentemente não esteja usando essa energia sexual, porque isso é uma loucura, tá? Você sempre está usando, mas que aparentemente você olha e fala, cara, não estou usando essa energia sexual, você pode ter certeza que ela está indo para algum lugar. E esse lugar, via de regra, é o inconsciente, ok? Então, tudo aquilo que eu não quero lidar, eu empurro para baixo do tapete. Só que esse para baixo do tapete, chamado inconsciente, ele vai representar pelo menos 90%, ok? Do que nós somos e, basicamente, vai ditar o nosso comportamento. Então, quantas vezes vocês, assim como eu, já tive isso por muitas vezes, olhava para certas coisas que eu estava fazendo na minha vida e pensava, caraca, eu estou errando nisso de novo. Por que que eu estou errando nisso de novo? Eu já sei que eu não posso fazer mais isso. Só que eu continuo errando, entende? E por que que isso é assim? Porque o teu campo consciente representa só 10% do seu ser. Então você pode aqui estar na sua consciência falando, eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Porém, o que realmente dita o seu comportamento é aqueles 90% que está escondido no campo inconsciente. E aí quando você olha para esse campo inconsciente, o que que tem lá? Porque é uma energia sexual reprimida. Quando essa energia sexual reprimida ela vai para o inconsciente, para baixo do tapete, o que que você acha que começa a acontecer? Essa energia que vai ser reprimida no campo inconsciente se torna ou vai se tornando uma série imensa de monstros, de demônios, de coisas negativas que vão ditar, mais uma vez, ditar o seu comportamento na vida. Entende? Então, por exemplo, você pode ter um desejo de ter um relacionamento amoroso dos seus sonhos, ok? Você pensa na sua cabeça, né? Você tem os pensamentos, meu Deus, eu queria um homem assim, assim, assado, ou uma mulher assim, assim, assado. Porém, lá no teu campo inconsciente, o que gravita é uma frase que diz assim, que você não merece isso. E aí, por mais que você se esforce na sua vida consciente,
como existe um buraco, como existe um padrão de comportamento, uma semente de pensamento, uma crença que diz que você não é merecedor ou merecedora, você nunca vai conseguir conquistar aquilo que você quer. Porque, mais uma vez, o que dita o teu comportamento é o campo inconsciente. Aquilo que está aqui na tua cabeça é só um pedacinho do iceberg, é só a ponta do iceberg. Só que para baixo do oceano tem uma montanha gigantesca. E essa montanha gigantesca, ela dita a regra desse teu comportamento. É por isso que muitas vezes você sabe que tem que parar com determinada coisa, mas você não consegue. Por quê? Aquilo que dita esse comportamento negativo que você quer combater tem a sua raiz lá no inconsciente. Entende? Então, para que você se libere disso, você tem que lutar essa batalha no campo de batalha correto. Não é no consciente, é acessando o inconsciente. Ok? Porque se você não acessar esse inconsciente, o seu comportamento vai ser sempre um comportamento escravo. Entende? Um comportamento escravo das dores que você carrega, que foram implantadas através desse corrompimento do seu sistema psíquico. Compreende? Galera, fala pra mim no chat se isso está fazendo sentido para vocês, tá? Porque isso aqui é uma aula que realmente, galera, é uma magna aula, ok? Isso daqui, às vezes eu demoro para conseguir ajudar uma pessoa a chegar na exploração desses pontos, pelo menos uns 3, 4 meses de terapia comigo. Então eu estou trazendo já mastigado para você, para que você faça as ligações dos pontos. Mas eu preciso do seu feedback. Comenta no chat para eu saber se está fazendo sentido ou se está muito denso esse conteúdo. Porque se tiver denso eu simplifico, ok? E a gente vai devagar, tá bom? Tem muito conteúdo, galera, muita coisa para a gente falar a respeito disso, tá bom? Agora o que eu preciso que você entenda, para que você realmente tenha um super insight a respeito disso, é que esse campo inconsciente, onde moram os monstros criados por essa repressão sexual, ok? Ela vai determinar, esses monstros, eles vão determinar o nosso comportamento. Eu quero mudar esse comportamento, ok? É através do campo inconsciente. Eu vou acessar esse lugar, ok? Na próxima aula, na próxima quarta-feira, eu vou falar sobre Svadhisthana Chakra, que é o chakra sexual. E o chakra sexual, ele corresponde simbolicamente ao campo inconsciente. Então, olha que lindo. Vocês, só por estarem aqui trabalhando a sexualidade de vocês, vocês já estão fazendo uma conexão e percebendo o primeiro movimento da energia chamada Kundalini. E a primeira coisa que eu observo em uma pessoa para ver se Kundalini nela já está sendo percebida é o acesso ao campo do inconsciente. É uma pessoa que já tem uma tranquilidade, mesmo que ela esteja chegando agora, mas ela tem uma certa ou relativa tranquilidade dentro desse lugar do inconsciente. Ela consegue olhar para isso com tranquilidade, ela até gosta disso. Entende? São pessoas que vão, por exemplo, vocês estão aqui, isso é prova mais do que suficiente que Kundalini Shakti já está desperto em vocês, pelo menos no nível do chakra sexual. Porque se não fosse assim, vocês nunca teriam desejo por estar estudando da forma que vocês estão estudando comigo. Vocês não iriam atrás do Tantra, vocês não iriam questionar os aspectos da sua própria sexualidade, vocês não buscariam a espiritualidade, vocês não buscariam práticas meditativas e corporais. Percebe isso? Então isso já significa que Kundalini para vocês já está, ela nunca deixou de estar desperta. O que muda é que agora você começa a perceber o movimento dela. É uma mudança na percepção. Não é que ela agora a Kundalini está ativa, agora a Kundalini está desperta. Não, ela nunca deixou de estar ativa. Ela nunca deixou de estar desperta. A questão é que agora a tua consciência tem condições de perceber essa verdade. Ok? Então, isso vai mudar o meu comportamento. Quando eu começo, e essas práticas que nós estamos fazendo, né, as que foram dadas na primeira semana, eu vou dar mais algumas na aula de hoje no final, todas essas práticas, elas são exatamente um caminho, uma forma de você estar conectado com esse campo inconsciente, mas de uma forma gradativa, sem que isso seja algo extremamente difícil de lidar, compreende? Então, eu gostaria que vocês realmente se colocassem na prática,
entende? Se colocassem no estudo sério de tudo isso que a gente está passando, porque de fato é um divisor de águas, tudo bem? Então, galera, só segura um minutinho aqui, rapidinho. Bora lá, meu povo. Então, eu tenho certeza que para vocês, Kundalini Shakti já está em movimento, tudo bem? Por esse motivo vocês estão aqui. Agora, por que que é importante a gente estudar sobre essas questões? Por que que é importante a gente compreender a estrutura teórica de toda essa estrutura humana de desenvolvimento, ok? E compreender as práticas. Por que que é tão importante isso? Primeiro, porque a partir desse estudo e dessa prática, você vai saber exatamente, você vai ter a compreensão exata do que você é na vida e de como você pode se desenvolver de uma forma tão profunda que você vai desbravando as camadas da sua consciência. E a cada passo que você dá nessa jornada, você se descobre cada vez mais inteiro. Você se descobre cada vez mais na sua profundidade, ok? Então, isso é lindo, galera. É lindo. Porque muitas vezes a gente não sabe como estar na vida. Entende? E é a partir desse lugar, dessa descoberta de como eu movimentar e liberar essas repressões da minha energia sexual, que eu vou compreendendo o que eu sou e como eu preciso estar na vida. Entende? Essa é a importância desse tipo de estudo. Porque quando você tem esse estudo e você tem a prática, você acessa esse lugar, entende? Você acessa uma nova dimensão de si e vai permitindo com que você tenha cada vez mais alegria de fato de estar na vida, porque agora você sabe quem você é e você sabe o que você veio fazer. Então, se você tem esse desejo, isso é um dos pontos pelos quais é extremamente importante de você fazer esse estudo, de você ter essa prática, ok? Um segundo ponto de que você precisa, para que você se convença de fato de se colocar dentro desse ritmo que nós temos impresso dentro desse trabalho na comunidade, é que a partir disso você tem a chave de acesso à plenitude da vida, à abundância da vida. Porque quando você está realmente conectado com essa energia orgástica, não é que você vai ser o gozolino, a gozolina, não é isso, cara. Mas é que de fato você vai viver a vida no ápice da sua manifestação. Você vai ter aquele olhar de criança de novo que se maravilha com a vida, entende? Seja com as coisas mais simples. E essa é a beleza. Então a chave da abundância, a chave da plenitude está exatamente em você reconhecer a vida como ela é. E isso vem através do quê? Da libertação dessa energia sexual, da libertação da energia de vida que pulsa dentro do teu corpo. Entende? É isso que vai fazer você realmente acessar ou virar essa chave e ter aquilo que você sabe, você intui no seu coração que a vida é muito mais, que a vida pode ser abundante, que a vida pode trazer uma plenitude para você que às vezes parece que é irreal, mas você intui, você sabe isso no seu coração, porque é real, é possível. Só que precisa um estudo fino, precisa uma prática verdadeira, diária, entende? Não precisa ser Caxias e sentar para meditar todo dia, não é isso. Porque no Tantra, ou mesmo na minha linha de trabalho com o Tantra Yoga do Sri Aurobindo, ele falava, tudo é Yoga, tudo é Tantra, entende? Tudo. A gente vai fazer amor, a gente está fazendo Tantra, a gente está fazendo Yoga, a gente vai se alimentar, a gente está fazendo Yoga, a gente está fazendo Tantra, entende? A gente está aqui trocando, né? Eu estou falando, estou dando essa aula, você está recebendo, estamos em Tantra, estamos em Yoga, toda a vida é isso. A cada momento nós temos essa possibilidade, compreende? Então, fica atento em tudo isso que está sendo passado. E por fim, você vai acessar o poder. O seu poder pessoal. Para que você comece a se tornar uma máquina de resultado. E aqui eu não estou falando de ser empresário, nada disso, mas uma máquina de resultado. Que resultado, Firak? Aqueles resultados que você busca.
Às vezes o resultado que você busca é uma relação harmoniosa. Às vezes o resultado que você busca é a maternidade, é a paternidade. Às vezes o resultado que você busca é 1 milhão. Não tem problema nenhum. O que você precisa saber? O que você quer? O que você quer? A partir do momento que você sabe o que você quer e você compreende tudo isso que está sendo trazido no contexto teórico e prático para você, você vai destravar o resultado. E quando você destravar o resultado, seja qual for o resultado que você esteja buscando, você vai curar a tua insegurança. Você vai curar o teu medo. Porque resultado é curativo. Se eu fosse você, eu anotava isso. Então, por exemplo, se temos terapeutas aqui, entenda. Você não tem outro caminho para se tornar um terapeuta mais seguro e ser realmente uma autoridade naquilo que você fala, sem que você gere resultados para as outras pessoas. Entende? Então é esse resultado, não é 1 milhão de informações, um estudo nos Estados Unidos, na Europa, que vai te fazer uma pessoa segura. O que vai te fazer uma pessoa segura é o resultado que vai curar isso em você. Ok? Então, pratica, estuda, assista essas aulas 1, 2, 3 vezes. Como está no YouTube por enquanto, você tem a possibilidade de colocar no 2x, assista, reassista, anota. Entende? Porque isso vai ser crucial para que vocês possam avançar. E diariamente você vai tendo uma prática, entende? De estar perto, de estar conectado com esses ensinos, com essa sabedoria, com essas medicinas mesmo. Porque isso aqui, uma aula como essa, é uma medicina. Entende? É uma forma de você liberar as questões que te bloqueiam e permitir que você veja quem você é de fato, fora de toda a caixinha que te foi imposta. Ok? Então, isso é extremamente importante. E o que está envolvido dentro desse processo? Nós estamos falando sobre repressão sexual, sobre como essa repressão dessa energia gera um movimento abominável, literalmente, dentro do nosso campo inconsciente, o que determina o nosso tipo de comportamento e, consequentemente, os nossos resultados. Então, se hoje você não tem os resultados que você deseja, é porque esse campo está bloqueado. Ok? Isso é muito simples, cara. Se vocês pegarem isso, galera, não é complicado, é algo simples, mas se você entender isso, você vai falar, é por isso que eu não tenho resultado. Então precisa fazer um trabalho nessa raiz. E o que está envolvido nesse trabalho? Está envolvido toda essa integração entre o sistema psíquico, que é composto pelo corpo físico, mental, emocional e energético, com o sistema espiritual. Então, a integração entre esse campo psíquico e o nosso campo espiritual é o que de fato vai colocar todas as coisas nos seus lugares. Porque para que eu integre o campo espiritual no campo psíquico, eu preciso desenvolver a saúde desse campo psíquico. Afinal de contas, como eu disse no começo da aula, esse campo psíquico ele foi corrompido. E você pode até se achar o último Buda do pacote, certo? Só que todos nós, por mais que tenhamos tido pais maravilhosos, ok, amorosos, todos nós tivemos em um certo momento um corrompimento da nossa psique, seja através do primeiro contato com a família, seja através da escolinha, seja através da cultura, seja através da televisão, da mídia, enfim. Todos nós estamos atolados nisso até a tampa, ok? Então não se sinta o último iluminado do mundo, porque todos nós estamos dentro desse processo. Verdadeira iluminação é você reconhecer esse fato e olhar para essas sombras, olhar para essas dores, para que isso possa começar a ser ressignificado, entende? Então, para que eu possa realmente ter essa integração entre aquilo que eu sou enquanto humano e aquilo que eu sou enquanto divino, ou seja, o campo psíquico e o campo espiritual, eu preciso curar esse campo psíquico, ok? E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar nesses 4 níveis corporais. Porque às vezes a gente fala de corpo, acha que corpo é só o corpo físico. Não, mas no Tantra a gente estuda o quê? Estuda os koshas. O que são os koshas? A palavra kosha significa invólucro, que é basicamente, a gente pode chamar basicamente de corpo. Só que existem vários koshas. Então nós temos o kosha físico, ok, é o corpo físico, mas nós temos o kosha astral, nós temos o kosha mental, nós temos o kosha energético. Nós temos invólucros, ou seja, nós temos veículos ou corpos que se manifestam em cada um desses múltiplos níveis da criação. Entende? Então, todos esses corpos, eles precisam de cura.
Você precisa afinar esses veículos para que eles possam de fato estarem equilibrados e aí sim conectar esse processo, entende? Conectar esse processo com o campo espiritual. Porque agora o seu sistema psíquico dá conta de tudo, de toda aquela luz que desce do plano espiritual para você. Antes disso, sem essa cura no plano psíquico, isso nunca seria possível. Entende? É por isso que às vezes eu brigo muito com a galera do Tantra clássico que xinga, que fala mal da terapia tântrica. Porque na terapia tântrica a gente tem uma forma muito rápida de fazer a cura desse campo psíquico e permitindo assim que esse ser ou esse indivíduo que está passando pelo trabalho com a terapêutica tântrica possa se conectar com a sua espiritualidade de uma forma mais genuína, de uma forma mais real. Entende? Sem a dor, sem o machucado dos traumas, dos bloqueios. Compreende? Então, isso é muito interessante. Então, eu vou ter que começar aqui a trabalhar essas 4 dimensões diferentes. Que é o quê? O corpo físico, o corpo energético, o corpo mental e o corpo emocional. Eu preciso começar a estar presente nesses corpos para perceber as suas próprias dores, as dores de cada um desses níveis corporais, as dores que estão instaladas em cada um desses veículos, em cada um desses invólucros que nós somos, entende? Então isso é crucial, trabalhar dentro desses níveis. Maravilha, Firak, entendi o que você falou. Entendi o que está envolvido, mas você não falou como que faz. Então fique em paz que agora é a hora de falar como é que faz. A primeira coisa que você precisa ter, e você vai ouvir isso provavelmente em todas as aulas, é uma prática constante do tripé tântrico. Ok? O que é o tripé tântrico? Naturalmente, né? Temos 3 fundamentos. O tripé tântrico ele é composto por respiração, movimento e som. Quando eu trabalho de forma consciente com a minha respiração, com o movimento e com o meu som, eu estou naturalmente desreprimindo essa energia sexual, fazendo com que ela saia do campo inconsciente e ferre a minha vida, e trago essa energia de volta para a minha consciência, trago essa energia de volta para aquilo que eu sou. E estando novamente em mim mesmo, eu consigo tomar as decisões, eu consigo ir na direção daquilo que faz sentido para mim. Ok? Então, o tripé tântrico é uma prática extremamente profunda para isso. Tudo bem? No final eu vou te passar um pouquinho do contexto prático. Mas aqui eu quero que você entenda a base. Porque quando você trabalhar com o tripé tântrico, quando você fizer essa prática da respiração, movimento e som, você vai ter dois objetivos que você vai chegar assim com muita potência. Primeiro objetivo, você vai começar a fazer a liberação dos seus traumas via processo catársico, ok? Então você vai ter processos ali de expurgo, onde você vai começar a liberar e queimar esses traumas, esses bloqueios que estão limitando a sua vida, que estão permitindo que a tua consciência fique constrita, fechada, amarrada, enclausurada, ok? Então vai ter o primeiro objetivo que você vai alcançar vai ser a liberação desses traumas. E depois, na medida em que você libera esse trauma, você tem acesso então à ativação do seu potencial energético, que nada mais é do que essa energia voltando a movimentar, essa energia de tesão pela vida. Não tem a ver só com a cama, entende? Você vai fazer um amor 10 mil vezes melhor. No entanto, isso vai refletir na sua vida inteira. Quando a gente fala de potencial orgástico, a gente não está falando de gozar durante o sexo. A gente está falando realmente da potência orgástica de vida. Quando você vê uma planta desabrochando, o que é aquilo senão o potencial orgástico se manifestando? Quando você vê uma macieira dando uma maçã, o que é aquilo senão o potencial orgástico se manifestando através da natureza, compreende? Então, quando a gente fala de potencial orgástico, a gente está falando de algo muito mais profundo. E no caso do ser humano, é aquela capacidade de você continuar buscando, de você continuar crescendo, de você ter um tesão pela vida e falar, caraca, que vida foda, eu quero continuar estudando, eu quero continuar crescendo. E é isso, cara. Entende? Se a gente pudesse ver uma maçã e conversar com ela, ouvir uma maçã na própria na linguagem dela, eu tenho certeza que ela está com tesão. Desde a hora que ela é uma sementinha ali, ela está com tesão, querendo expandir, querendo virar maçã, querendo realmente cumprir todo aquele propósito para o qual ela foi designada. Assim como nós. Entende? Isso é energia sexual. Então,
Quando eu pratico o tripé tântrico, eu libero os meus traumas e eu faço a ativação desse potencial orgástico, ok? E a partir disso, quando eu consigo começar a fazer a liberação desses traumas e eu entro na ativação desse potencial orgástico, eu começo a acessar coisas maravilhosas. Eu começo a ter mais dinheiro, o fluxo financeiro aumenta, a vitalidade, o desejo, o prazer pela vida, seja no sexo, seja de forma geral, você aumenta, você começa a ter um gás, uma gana muito maior para fazer aquilo que precisa, entende? Você tem mais poder pessoal, você começa a se posicionar, estabelecendo limites, falando para as pessoas, cara, isso eu não gosto, isso eu gosto, eu quero assim, eu quero assado, isso faz bem para mim, isso não faz, você eu não quero mais na minha vida, você eu quero, entende? Eu começo a entender, isso é poder pessoal. Você começa a acessar também mais conexão espiritual, entende? Porque você está limpando o seu campo. E isso é maravilhoso, tá bem? Agora, qual que é a prática? Vamos entrar um pouquinho nas ferramentas que eu vou deixar para vocês hoje. Então, na aula passada nós falamos sobre Mula Bandha, que é a prática da respiração com a contração da musculatura do períneo, ok? Então, quando eu respiro, eu relaxo o períneo, deixo ele aberto. Quando eu expiro, eu fecho, contraio. Isso é Mula Bandha, ok? Dentro dessa nossa tradição. Você também aprendeu o mantra LAM, que é o mantra seminal, ou seja, o mantra semente do chakra Muladhara. Então nós fizemos a prática, né? Respiramos. LAM, LAM, LAM. Então vocês já têm Mula Bandha e vocês têm o mantra LAM, ok? Esse é o início do trabalho. As nossas práticas serão cumulativas, então eu vou passar mais algumas ferramentas agora e vocês vão brincando com todas elas ao mesmo tempo, ok? A gente vai aumentando a prática de vocês diariamente. Lembra que eu falei na outra aula? 5, 10 minutos, não precisa fazer muito, porque a gente vai crescendo essa prática ao longo da nossa jornada, tá bem? Vamos lá, vamos passar mais algumas ferramentas para vocês. Eu vou virar aqui e vai ficar massa. Para vocês verem o corpo, vai ficar melhor, tá bem? Então, galera, a primeira prática que vocês vão fazer dentro dessa estrutura que vai endossar isso que a gente está falando a respeito da repressão sexual é fazer o trabalho na couraça pélvica. O que é a pelve? A pelve é a nossa cintura, tá bem? E você vai ver que muitas mulheres, né, essa parada de fecha a perna, não faz assim, não faz assado, a mulher ela acaba criando uma couraça muito rígida na região da pelve, ok? E isso impede que ela desfrute exatamente da própria energia sexual dela, ok? Agora, os homens também você vê isso claramente. O homem geralmente a pelve dele é totalmente travada. O homem ele tem medo de entrar em contato com a própria pelve devido a uma masculinidade muito frágil, ok? Então, esse exercício que eu vou passar para vocês é algo que vocês deveriam fazer todos os dias, tudo bem? Porque vai trabalhar o afrouxamento da couraça pélvica, tá bem? Meninas e meninos, comentem comigo só no chat para eu saber se vocês estão vendo e ouvindo bem, ok? Para eu mostrar como que vai ser a prática para vocês. Me deem esse feedback aqui que vai ser importante, tá? Porque eu estou falando, mas não sei se está chegando o áudio bem, porque eu estou um pouquinho mais distante. Então comenta comigo, qualquer coisa eu falo um pouquinho mais alto também, não tem problema. Beleza? Galera, seguinte. Então, como que funciona essa prática? Estou vendo até os joelhos. É isso aí, então beleza. É isso, minha irmã. Qual que é a prática da liberação pélvica? Aqui nós temos dois formatos, tá? O primeiro formato, eu vou ficar aqui de lado para você ver, ó. O primeiro formato é o seguinte. Quando eu puxo o ar, quando eu inspiro, eu jogo o meu quadril para trás. Então, ó, não é assim, tá? Ficar jogando o quadril para frente e para trás assim. Não. É só no quadril, ó. Perceba, ó, que tem um movimento bem pequeno, ó. Certo? É esse movimento, ó. Joga o quadril lá pro máximo, para trás e joga ele para frente. Joga para trás, joga para frente. Esse é o movimento, ó. Agora você vai adicionar a respiração, ó. Quando você joga para trás, você vai inspirar. Quando joga para frente, você expira. Então, joga para trás, inspira. Joga para frente, expira. Certo? Esse é o primeiro movimento.
Já perceba que eu adicionei o som. Aqui já é o tripé. Então eu vou colocar a mão também aqui, ó. E quando eu inspirar e jogar o quadril para trás, eu abro. Quando eu expirar e jogar ele para frente, eu fecho. Fica assim, ó. A velocidade, ela vai se adequar à sua prática, tá bem? Se você estiver no começo, faz devagar. Se você sentir que está tudo bem, vai aumentando a velocidade, tá bom? Porém, entenda, o movimento é muito simples. Respiro, puxo para trás, expiro e jogo para frente. Esse é um formato. Segundo formato, tá? Se tiver homens aí dentro da comunidade, meus irmãos, aprendam a rebolar o seu quadril. Isso é extremamente importante para os homens, tá bem? Se você é mulher, não precisa nem falar. Você é um ser naturalmente erótico, precisa estar com a pelve soltinha, tá? Para que você realmente manifeste. A soltura da minha pelve tem a ver com a minha capacidade de gerar resultado, de realizar aquilo que eu sinto de realizar, entende? Então é uma potência. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai entrar no grounding. O grounding é... Vou abaixar um pouquinho aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Você vai ficar com os pés, ó, na largura dos ombros, ok? Vai descer o joelho, ó, semiflexional. Tá vendo? Aqui eu tô reto, ó, tô esticado. Eu vou semiflexionar os joelhos e vou descer um pouco, ok? É isso daqui, ó. Esse é o grounding, tudo bem? E aí nessa posição, vou dar uma aliviada aqui, ó. Nessa posição você vai soltar o quadril. Então, você vai girar o quadril para um lado e girar o quadril para o outro. No entanto, eu não quero que você faça assim, ó. Não é para ficar com o quadril duro e ficar assim, ó. Ok? Você não está fazendo o bambolê, não. É o quadril. Só vai mexer o quadril. Então eu vou para frente aqui para você ver bem, ó. Ó, o quadril, ó, gira para um lado. Ó, e gira para o outro. E vai respirando. Isso vai dar até um certo prazer sexual para você. E é exatamente isso que pode e deveria acontecer, tudo bem? É só você soltar o quadril, faça esse movimento. Você tem aqui 2 exercícios, tá? Essa soltura circular e a soltura frente e trás. Esse é o primeiro exercício que eu tenho para passar para vocês. O segundo é o próprio ground. É isso daqui, ó. Você vai ficar paradinho, semiflexiona os joelhos, deixa bem, né? Exige bastante da musculatura aqui, tá? Solta os braços, respira e fica paradinho, ó, como se você estivesse no que nós chamamos de postura da árvore, ó. Respira. E é só isso. Vai ficar aqui 2, 3 minutinhos respirando. Esse é o ground, tudo bem? E aí, por fim, eu vou passar para vocês agora o mantra, tá? Do chakra Svadhisthana, certo? Que tem a ver exatamente com o chakra sexual. Esse mantra é chamado de Van, ok? O primeiro era Lan com L, agora é Van com V, ok? E a Rosana perguntou se inspira e respira pela boca. Isso, tudo pela boca, galera. Ficou forte demais? Se você sentiu que está com tontura, que está com dificuldade, está doendo alguma coisa, aí puxa pelo nariz e solta pela boca. Isso vai aliviar. Mas se você sentir que está tranquilo, puxando pelo nariz e soltando pela boca, faça tudo pela boca. Isso vai intensificar o processo. Mas sempre com muita amorosidade, com muita cautela, tá bem? Para que você vá se desbravando de uma forma amorosa, tudo bem? Então vamos lá. Mantra é Van, ok? Vai respirar. Certo? Então passei 3 ferramentas. Liberação pélvica, certo? Frente, trás e o circular. O grounding, que é a postura da árvore.
e o mantra Van, de ativação do chakra sexual, ok? Quanto tempo vai praticar? Eu continuo aconselhando que a prática de vocês seja diária, porém de apenas 10 minutos, ok? Então, tenta fazer uma escala. Começa com o primeiro exercício que foi passado, faça o Mula Bandha por 2 minutos e 1 minuto do Mantra Lam, ok? Aqui você já tem 3 minutos. Aí você pega os 7 minutos que sobraram, você coloca 3 minutos para liberação pélvica, ok? Sobrou 4, certo? Aí você tem, cadê? Você tem o grounding, fica mais 2, e o mantra Van faz mais 2 minutinhos. Você tem 10 minutos na sua prática. Quer dizer que precisa ser fixo desse jeito? Não, é você que vai ditar a regra, entende? Se você falar assim, Firak, vou ficar 5 minutos em cada um, pode ficar. Você vai ter 5 ferramentas, você vai ter uma prática de 25 minutos e vai ser maravilhosa, tudo bem? Quer fazer 10 minutos cada uma? Pode fazer, tranquilo. Mas vai com cautela, tá? Não tente já colocar uma meta gigantesca, porque às vezes você vai se frustrar. Não precisa meditar por 25 minutos. Faça 10 minutos essa prática. Já vai ser excelente. Começou a dominar, sentiu que está dominando o processo, aumenta para 15 minutos, aumenta para 10 minutos. Vai ter dia que você vai querer só trabalhar com chakra muladhara, aí só vai fazer Mula Bandha e o mantra Lam. Aí outro dia você vai querer trabalhar só o chakra sexual, aí vai fazer só as 3 práticas que eu ensinei aqui agora, entende? Você que vai sentindo, tá? Vai mesclando essas ferramentas, porque o Tantra, ele é experiencial. E mais uma vez, volto a dizer, e vou encerrando essa aula por aqui, para que você fique fixo com isso na cabeça. Os formulários serão extremamente importantes. São eles que vão ajudar você a elaborar toda a prática. Então, todas essas ferramentas e técnicas vão gerar estados de consciências diferenciados para vocês, tudo bem? Vai fazer você se empoderar do seu corpo físico, do seu corpo energético, emocional e mental. E isso vai te dar uma possibilidade de manifestação sem tamanho, ok? Vai ser maravilhoso, porém, precisa fazer a prática e realmente desenvolver essa habilidade de fazer os registros das suas experiências, porque o Tantra, como a gente sempre diz, ele é experiencial, não é teórico. E por mais que a gente fale um pouco de teoria, a gente fala da teoria no sentido de te dar a instrução correta para que você se reconheça, para que você tenha esse autoconhecimento sobre si mesmo, né? E fique mais fácil então de praticar tudo isso que a gente está trazendo. Fechou, galera? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aula de hoje. Para mim, mais uma vez, sempre muito especial estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não permitam que esse conhecimento morra em você. Use isso, torne-se isso e comece também da sua forma. Não é que você precise ensinar, mas comece da sua forma, sendo aquilo que você é, transmitindo o seu melhor. Tudo bem? Essa é a nossa meta aqui com esse trabalho. Tá bom, meus amores? Gratidão, que a grande mãe Kali possa proteger a todos vocês e nos abençoar nessa via sagrada tântrica, e uma gratidão imensa ter vocês aqui na nossa Kula, na nossa família tântrica. E seguimos vivendo essa vida maravilhosa, essa vida tântrica. Fechou, minha galera? Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê na próxima.